A paz do Senhor, amados amigos, irmãos, conhecidos, todo tipo de relação que nós temos com pessoas. Eu quero nesta noite, pela misericórdia de Deus, trazer uma mensagem para o seu coração e para o meu coração. Fui chamado por Jesus para pregar o Evangelho. E nesta noite eu quero trazer para você uma mensagem que está escrita na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, onde diz a seguinte mensagem: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Glória a Deus. Nos diz então, através dessa mensagem, a palavra de Deus sobre os últimos tempos, Nós, contemporâneos de agora, falamos que esse tempo difícil é agora. Porém, para os conhecedores da palavra de Deus, sabemos que os últimos tempos começaram com a ressurreição de Cristo e que continuarão até a sua volta, quando será estabelecido o seu reino e ele julgará toda a humanidade. Glória a Deus. Nós vivemos tempos de falsos mestres, porque eles eram e são uma ameaça para a igreja, amados? Jesus e os apóstolos fizeram repetidas advertências contra eles. Falava Jesus dentro do templo muito aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei, sobre a falsidade dos mestres, sobre aqueles que sempre se julgaram ensinadores, mas que os próprios tiveram a sua mente cauterizada. Não é diferente a nossa época. A gente ouve, a gente vê, a gente presencia situações que certamente desagradam a Deus. Porque da maneira que muitos se conduzem, se dizendo servos de Deus, na própria igreja, ou seja, no nosso meio, não condiz com a verdade que está escrita na palavra de Deus. Muitos são os mentirosos nesta época, que usam a palavra do Senhor em vão, que usam o nome do Senhor em vão, que dão falsos testemunhos através das suas ações neste mundo. Amados, e quando eu falo disso, eu não estou falando de tradições, eu não estou falando de cabelo, de vestes, nada disso, porque isso são usos e costumes. Mas nós falamos do proceder. Eu ouvia algo nesta tarde que a gente sempre analisa, porque muitas são as mídias que transmitem a palavra de Deus, que as pessoas hoje se autopromovem, querendo ou não. Pela misericórdia de Deus não é o meu caso, porque eu estou aqui apenas para divulgar o que a Bíblia contém, o que a palavra fala, o que nós precisamos ouvir e ver.
Glória a Deus. E a experiência com o tempo vem nos ensinando, e a convivência com o tempo vem nos abrindo os olhos. Deixamos de ser cegos, de olhar somente para as coisas teóricas, mas para vivenciar na prática. Se debate muito sobre a pregação do Evangelho, porque Jesus manda, e realmente manda: ide a todo o mundo e pregai o Evangelho. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Marcos 16 fala sobre isso. Quando Jesus, antes de ascender aos céus, reunido com os discípulos, fala aos discípulos para que eles fossem continuar a missão de pregar a palavra, que se mantivessem na humildade, na pureza e que alcançassem as almas. Os discípulos de Cristo naquela época viviam de maneira diferenciada do que se vive hoje. Os apóstolos de Cristo, escolhidos por Ele. Jesus, quando os escolheu, sabia do defeito de cada um, das falhas de cada um. Inclusive, conhecia bem a Judas Iscariotes. Sabia desde o princípio que Judas o trairia. Sabia desde o princípio que Judas o abraçava e o beijava com falsidade. É diferente de hoje, do nosso tempo, que não se tem visão. Que muitas vezes a pessoa não sabe com quem está tratando. As pessoas te abraçam, te beijam, te fazem falsas promessas, mas por trás de tudo há uma falsidade muito grande. Hoje em dia o Evangelho está sendo propagado negativamente. Quem foi comissionado, foi chamado para servir em santidade, para servir de graça, para dar de graça aquilo que recebeu de graça. Porém, nós vivenciamos no meio de mercenários. As pessoas só pensam na oferta, só pensam no dízimo e ainda condenam os outros e muitas vezes matam a fé de alguém que está ali sofrido, choroso, pensando e querendo ser abençoado por Deus, ser curado, ser liberto. E o Evangelho, a palavra de Deus, ele veio para libertar, ele não veio para aprisionar. Então, muitos ministérios, denominações conhecidas, de nome famoso, de tradição, de tempo, usam. Eu não estou aqui pregando contra o dízimo nem contra a oferta, entenda bem. Mas as pessoas usam de uma falsidade ideológica para induzir as pessoas a terem medo de Deus. E se não contribuírem, Deus vai castigar, Deus não vai abençoar, Deus não vai abrir a porta. Esquecem-se que é somente pela fé. Pela fé nós alcançamos a dimensão do sobrenatural, alcançamos o milagre, alcançamos a cura, alcançamos a libertação. É lógico que isto tudo passa pelo nosso querer. É necessário não se desviar do alvo que é Jesus. E voltando a falar do comissionamento pelo qual fomos chamados. Fomos chamados a pregar o Evangelho incessantemente a toda criatura. Mas para que as pessoas creiam, para que as pessoas vejam credibilidade no seu ato de ministro, de sacerdote, é necessário que você tenha um testemunho bom. Acusações sempre surgem, infâmias sempre surgem. Há sempre alguém querendo difamar o teu caráter espiritual, há sempre alguém querendo
colocar lenha na fogueira contra você porque você é um cristão. Esquece que muitas vezes você passa uma vida de missionário, passa privações, Deus te manda para lugares que você nunca planejou. Você passa a ser um pregador do Evangelho, você passa a sofrer as perdas e os danos materiais, mas espiritualmente você vai crescendo e ganhando mais e mais no reino dos céus. E quando eu falo espiritualmente, eu não estou falando sobre bênção material, eu não estou falando sobre carro, sobre casa, sobre bens luxuosos, porque se nós olharmos bem o Evangelho, o próprio Cristo diz: o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Amados, os tempos difíceis, eles vêm porque há um desamor muito grande no nosso meio como cristãos. Homens e mulheres que se dizem ministros da palavra de Deus, eles só pensam no egocentrismo, em que a sua imagem apareça, que seja divulgado os seus pensamentos filosóficos, e ainda usam a palavra de Deus para isto. Mas a verdade tem que ser pregada, doa a quem doer, porque essa verdade é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para lá como para cá. Se ela corta em você, ela corta em mim também. Ela me corrige, ela denota o meu caráter de cristão, ela mostra que tipo de homem de Deus eu sou. Às vezes eu fico impressionado com alguns que se dizem ter ministério de cantor itinerante, de pregador itinerante, de missionário itinerante, mas eles só vão a templos grandes, aonde há multidões, aonde podem pagar grandes ofertas, grandes somas, ou então se os pagarem a gasolina, ou hospedagem, ou comida e etc. Só que eu fico me perguntando, e se Jesus estivesse junto com a gente na terra como um homem, como foi naquela época, juntamente com os apóstolos? Certamente que Jesus condenaria, porque se ele me chamou a pregar a palavra, ele me mandou para que eu tivesse fé, e as condições ele daria, e a provisão ele daria. Eu não posso cobrar nada de ninguém. Não posso me abster se alguém um dia quisesse me dar um prato de comida, se alguém me ofertasse um dinheiro para comprar um pão, mas da minha própria vontade eu não deveria pedir nada. Eu deveria trabalhar para o Senhor com alegria, com entusiasmo, não importa a luta que eu venha enfrentar, não importa a perda que eu venha ter. E hoje eu falo com experiência, falo de carteirinha. Estou acostumado a trabalhar com ministérios ditos pequenos, mas aonde os grandões, entre aspas, nunca estão presentes. Então, amados irmãos, eu só tenho para te dizer nesta noite que a hipocrisia está tomando conta dos ministros. Existem pessoas que precisam de oração, precisam de visitas, pessoas que às vezes estão perecendo na iminência de partir desta terra e perder a sua alma, porque o egoísmo tem tomado conta daqueles que estão dentro dos templos, batendo no peito, jurando amor, falando teoricamente, mas não exercitam a palavra de Deus. E estas pessoas vão dar conta, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais nos é cobrado. Não adianta ficar mentindo para o homem, porque Deus sabe, Deus conhece. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo e estão sobre nós. Então tudo Ele vê, tudo Ele sabe e tudo Ele entende. Não adianta mentir para o homem, porque Deus conhece o teu coração. Não adianta você
ficar fazendo falsas promessas, mentindo e usando a palavra de Deus para se beneficiar. Existem testemunhos relatados a mim de pessoas que perecem na velhice e precisam de uma oração. Mas aonde estão os ministros da igreja que não vão visitar? Os egoístas que só olham para dentro de si mesmo? Aqueles que têm a mente cauterizada e que não entendem o porquê da sua chamada, mas querem simplesmente banquetes? Estão dentro das congregações fazendo reuniões sigilosas e muitas vezes se prostituindo e muitas vezes adulterando e muitas vezes roubando o tesouro da casa do Senhor. E ainda aqueles mercenários que agem abertamente. Uns pedem pouco e outros pedem milhões. Tudo isso escandaliza o Evangelho. Tudo isso descredibiliza os ministérios que são chamados a pregar a palavra. Paulo, aqui nesta palavra, ele fala a Timóteo. Ele diz que toda criatura de Deus é boa e nada que se possa rejeitar, porque se é recebido com ações de graças por Deus. Tudo que é feito pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A pessoa pode ser a mais maldita de todas, pode ser o pior feiticeiro desta terra, pode ser um assassino, pode ser um bandido, pode ser um ladrão, pode ser um adúltero, um pecador de todas as formas. Se Deus tomar nas suas mãos, ele jamais escapará. Ele pode até fugir um tempo, ele pode até mesmo se esconder como Elias fez ao se esconder numa caverna. Porém, Deus está presente em todos os lugares porque Ele é onipresente. Nós não podemos confundir pregar a verdade com desrespeito, com mentira, com hipocrisia, com egocentrismo, porque não é mais tempo de viver essas coisas. Jesus está voltando e eu só posso conclamar a ti que está vendo ou que verá esse vídeo, que passe esse vídeo adiante. Não para que o meu nome seja reconhecido de maneira alguma, porque eu sou pobre, cego, nu e pecador. Eu apenas estou me santificando, ou seja, me separando do erro e do pecado. Cada dia eu peço ao Senhor misericórdia e procuro me converter do meu mau caminho, porque eu sei que esse corpo aqui ainda é corruptível e ele só se tornará espiritual e incorruptível na vinda de Cristo. Se eu estiver vivo juntamente com a igreja, posso ser arrebatado junto, se eu permanecer fiel. Se eu estiver morto em Cristo, eu posso ser um dos primeiros a subir nos ares com Cristo, a me encontrar com o Mestre. Se você ainda deseja a salvação da sua alma, vá ao encontro do Evangelho, busque na presença de Deus, porque estamos aqui sendo chamados pela sua alma, pelo desejo da sua salvação. E quando a gente ministra, a gente não está querendo dizer que a gente é perfeito, que a gente é melhor do que ninguém, porque temos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, que somente pela misericórdia de Deus são perdoados. Nesta noite, eu quero deixar esta palavra. Ouça a voz do Espírito de Deus que ainda fala com você, porque chegará um tempo que esta terra será tomada por Satanás por 1000 anos. E aí quem ficar sofrerá torturas tremendas. Vai desejar a morte, mas não poderá morrer, porque não haverá morte. A Bíblia diz que Satanás reinará por 1000 anos, até que Cristo novamente resgate aqueles que ainda possam. Há uma possibilidade de ainda ter nova remessa de salvação. Mas isso não é certo. Isso é apenas uma teoria.
O certo mesmo é estar preparado para a volta de Jesus. O certo mesmo é estar preparado para que a sua alma não pereça, para que você encontre a vida eterna na presença de Jesus, para que realmente você possa ser mais um no reino dos céus, mais um na presença de Deus. Será que você pode imaginar o que será grandioso ser servido pelo Cordeiro de Deus ali nos céus, aonde não haverá mais tristeza e nem dor, aonde não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, aonde somente estaremos ali para adorar a Deus incessantemente na sua presença. Nessa noite eu quero deixar esta mensagem para que você não caia nas armadilhas. Busque a verdade através da palavra de Deus. Busque a verdade na presença de Deus. Eleja e procure no Senhor um homem, uma mulher fiel de Deus que possa trazer a você uma oração que venha direto dos céus, para que você alcance o milagre, para que você seja um milagre, para que você seja liberto do seu mau caminho. Apenas entenda uma coisa: Deus é amor, mas Ele é justiça também. E todo aquele que mente e que usa o nome do Senhor em vão, ainda será pego no tribunal de Cristo. Ali ele vai prestar conta do que fez através do seu corpo nesta terra, seja mal ou bem. Então nesta noite eu quero orar com você, eu quero trazer uma mensagem de oração. Se você tem um problema, se alguma coisa está acontecendo contigo aí dentro da tua casa ou dentro da tua família, eu peço que você agora feche os teus olhos e entra na dimensão do sobrenatural de Deus. Eu vou orar agora contigo para que Deus venha a te abençoar. Senhor meu Deus, meu Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui, Pai, nesta mídia, meu Senhor, a divulgar a Tua palavra, e eu quero orar por esta pessoa que está ouvindo e vendo neste momento, e sobre aquelas vidas com as quais serão compartilhadas este vídeo. Meu Deus, entra na casa, entra no lar, Pai querido, através do Teu Espírito Santo. Nós não temos poder nenhum, Senhor, somos apenas seres humanos, mas a Tua palavra cura, o Teu Espírito salva, o Senhor batiza e renova as forças daqueles que estão perdidos, daqueles que estão angustiados, daqueles que estão sofrendo, daqueles que têm sido escravos do diabo, Pai, através de vícios, através de bebedices, através de drogadição, Pai, e muitas vezes até da própria prostituição. Livra-nos, Pai querido, das línguas malditas, dos mentirosos, dos fofoqueiros, daqueles que trazem mau agouro para dentro dos lares, Pai. Adentra agora, Senhor, aonde está chegando esta mensagem nesta noite, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Deus. E dá vitória, Pai, àquele que está enfermo, Pai querido. Meu Deus, que o Senhor possa nesta noite alcançar almas, e que essas almas venham a se render aos Teus pés, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço pela imensa oportunidade de estar aqui, Pai, falando das Tuas grandezas e da Tua promessa de salvação, Pai. Meu Deus, eu só oro pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelos meus conhecidos e talvez pelos colegas de trabalho, Pai. Que o Senhor entre com a libertação na vida deles, ó Deus, e que o Senhor faça uma grande obra, porque o Senhor é poderoso, meu Pai. O Senhor é dono da onisciência, da onipotência e da onipresença. Pode estar em todos os lugares onde nós não podemos estar, meu Deus. Adentra nos lares agora, Pai. Dá um bálsamo e um refresco para o sofrimento, para a angústia, para a dor, para a enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, neste momento eu entrego a todos nas Tuas mãos, Pai, e decreto a vitória no nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade, queridos, e brevemente estarei aqui divulgando
mais uma mensagem da Palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que tenhamos todos nós uma semana bastante abençoada pelo Senhor nosso Deus, Cristo Jesus. Amém e uma boa noite a todos.